Podemos só esquecer o passado. Aquela mulher merece a vingança dela. Quentin Tarantino é frequentemente considerado um mestre do remix da cultura pop. É pegar dois tropos cinematográficos obscuros e sem relação entre si, juntá-los e criar algo a mais. Ele criou inúmeros momentos icônicos no cinema, e nada disso teria sido possível sem sua paixão inabalável pelo cinema. No entanto, há mais uma peça nesse quebra-cabeça, uma peça mergulhada em sangue e movida pela emoção. A razão do seu sucesso se resume a uma palavra: vingança. Todos nós conhecemos a história de origem de Conto de Fadas de um dos autores mais icônicos do cinema. Ele trabalhava em uma locadora de vídeo, escrevendo roteiros em seu tempo livre, e depois de conhecer um produtor em uma festa, apresentou a ideia de um filme de assalto a banco, onde você não vê o assalto. Pela primeira vez, estou animado. Lara, mas já foi atingido. Ele é amplamente conhecido como um nerd de cinema com um conhecimento enciclopédico. Mas, por trás disso, ele também é alguém que claramente tem problemas de controle da raiva. Os filmes de Tarantino estão cheios de raiva e ressentimento. Eles aproveitam uma emoção profunda que existe em todos nós, e uma grande parte desses filmes canaliza essa emoção para o gênero de vingança. No sistema de Hollywood de hoje, os filmes são feitos com base em propriedade intelectual. Mas não era assim que os filmes eram feitos antigamente. Eles costumavam ser aprovados por causa de como conseguiam tocar numa emoção central que todos os humanos experimentam: medo, desejo, ódio, amor. As pessoas viam um trailer e queriam experimentar a catarse vicária, então compravam um ingresso. Os filmes costumavam vender o potencial de uma nova experiência. Agora, vendem uma lembrança distante de uma experiência que achamos que tivemos. A raiva é uma emoção poderosa. Um dos principais meios de exercitar a raiva era o gênero de vingança. Doce vingança, desejo de matar, Mrs. 45, Foxy Brown, Mad Max. Essa necessidade de liberação emocional é algo endemicamente humano. A vingança é uma droga e tanto. E os produtores de cinema dos anos 70 e 80 sabiam disso e usavam esse recurso para fazer o público assistir aos filmes quase sem saber do que se tratava. Esse é um truque antigo. Tarantino não se interessa por continuações e remakes de franquias. Bem, ele é nostálgico do seu próprio jeito. Django é a versão dele de uma releitura nostálgica. Kill Bill foi influenciado pelos filmes de Bruce Lee, e Bastardos Inglórios é uma releitura moderna dos clássicos filmes de homens em missão que eram tão populares nos anos 60. Mas você entende o que eu quero dizer. No sentido do complexo industrial da nostalgia, ele não tem interesse em fazer um filme com violinos emocionantes que te faça pensar: eu me lembro daquela coisa daquele filme de quando eu era criança. Ele só teve contato com filmes de franquia 2 vezes na carreira. A primeira foi quando recusou dirigir MIB, Homens de Preto, e a segunda foi quando desenvolveu um filme solo de Star Trek para maiores de 18 anos, que obviamente nunca foi feito. A carreira da maioria dos diretores teria vacilado e desmoronado se eles se recusassem a trabalhar dentro da máquina metafórica. Todos tiveram que ceder em algum momento, mas não Tarantino. Ele trilhou seu próprio caminho, em grande parte porque consegue canalizar muito bem essa emoção simples da raiva. Seus melhores filmes apresentam ou exploram a vingança como um mecanismo narrativo para fazer o público torcer pelo protagonista. Ele é um maníaco. Eu atirei nele e aquele babaca fugiu correndo. Você quer ir atrás dele? Com certeza. E como autor, explorando as profundezas da própria alma. Dos filmes atuais dele, cerca de metade aborda o conceito de vingança e o examina de maneiras diferentes e únicas. Kill Bill é o principal exemplo. O filme acompanha a noiva enquanto ela busca vingança por ter sido deixada para morrer no dia do seu casamento. É uma carta de amor ao cinema cult dos anos 70, a Bruce Lee e ao cinema de vingança e exploração da época. Mas também é outra coisa. É uma carta de amor para Uma Thurman. A dupla criou a ideia da noiva enquanto trabalhava em Pulp Fiction juntos, e Tarantino escreveu isso para ela, como uma vitrine para o talento dela, porque queria que o mundo visse todas as qualidades incríveis que ele enxergava nela. No entanto, há uma energia sombria percorrendo o filme. A dupla filmou o longa de 2002 a 2003. E você quer adivinhar o que aconteceu nesse mesmo período? Ethan Hawke traiu Thurman. Você pode juntar as peças e perceber que Quentin estava tentando convencer Thurman a ficar com ele. Está muito claro que Thurman não sentia o mesmo por Tarantino, e quando o relacionamento deles azedou por causa desses conflitos, cortaram caminho, o que colocou a vida dela em risco. Diz a lenda que Tarantino mandou Uma Thurman fazer uma manobra de direção perigosa como forma de retaliação por ela não corresponder aos sentimentos dele por ela, e ela quase morreu. De certa forma, Kill Bill é a perfeita representação dessa ideia de vingança como uma exploração mais profunda da psique humana, devido às dinâmicas sociais muito complexas em jogo. Por um lado, dá pra sentir o Tarantino usando a vingança no estilo clássico dos filmes exploitation, e por outro, parece que ele está exorcizando seus próprios demônios ao torturar pessoalmente a Uma Thurman.
Com que diabos você acabou de me acertar? Esse filme pode ser a obra-prima do Tarantino em vários aspectos, em parte porque é tão claro que ele está escrevendo sobre vários gêneros pelos quais ele é profundamente apaixonado, enquanto também lida com o fato de que o amor é algo difícil de conquistar e quando desaparece, isso causa danos profundos para todos os envolvidos. É uma obra infinitamente fascinante e, ao mesmo tempo, uma mancha escura em sua biografia pessoal. Bastardos Inglórios também utiliza a vingança em larga escala, mas isso é mais um ideal cultural do que uma rixa pessoal. O filme se passa na Segunda Guerra Mundial e apresenta um grupo de soldados americanos enviados atrás das linhas inimigas para tentar eliminar o líder da Alemanha. O filme tem uma indignação justa e uma força por trás de seus temas que a maioria dos projetos de Tarantino não tem. Eu acho que este é a minha obra-prima. Django Livre tem uma abordagem semelhante. Ele pega o clássico gênero spaghetti western, que era popular nos anos 60 e 70, e o transpõe para o sul dos Estados Unidos, reconfigurando Django como um escravo liberto. Definitivamente, há uma discussão a ser feita sobre se Quentin Tarantino é a pessoa certa para contar essa história. Mas, sabe, esse é um vídeo para outra hora. Agora, vamos focar apenas na sua fascinação por vingança. E olha, será que Django realmente merece o status de filme de vingança? Claro, ele pode até perder no que parece ser o clímax, mas depois ele escapa de ser vendido novamente como escravo para um traficante de escravos australiano interpretado pelo próprio Tarantino. Tem muita coisa para analisar aí, e ele volta para a fazenda de Calvin Candy, coloca fogo nela e tem seu final heróico. Se for para dizer algo, esse filme parece o Tarantino levantando o punho contra as injustiças sociais do mundo. É um filme que tem temas profundos e tenta brincar com eles, mas talvez fique um pouco aquém. O D é mudo. Eu sei. A Prova de Morte, que originalmente estreou como parte do experimento Grindhouse, é um projeto retrô de exploitation com muscle cars dos anos 70. É um slasher onde o vilão usa seu carro como arma. A segunda metade do filme acompanha um grupo de mulheres determinadas a se vingar do dublê assassino Mike, que matou uma de suas amigas. Tarantino frequentemente falou sobre como ele vê A Prova de Morte como um fracasso criativo e lamentou o fato de que o público não se conectou com o filme da maneira que ele esperava. No papel, é uma ótima premissa para uma história de vingança, mas falta a carga emocional que alguns dos outros filmes de vingança dele conseguiram transmitir. Obviamente, o cenário de Kill Bill pode ser um passo além da conta, mas até mesmo Bastardos Inglórios ou Django parecem estar lutando contra algo. A Prova de Morte é sobre como eram legais os antigos programas de dublês da TV e como é divertido ver carros andando por aí. Mesmo que algumas das acrobacias que eles conseguiram fazer sejam extremamente impressionantes, o filme realmente parece um pouco inacabado. Então, qual é o seu nome, Icy? Dublê Mike. Então Mike é o seu nome. Pode perguntar pra qualquer um. E finalmente, Era Uma Vez em Hollywood, uma obra épica dos anos 70, que acompanha uma estrela em decadência e seu melhor amigo e dublê, enquanto tentam sobreviver ao fim da era de ouro de Hollywood, ao mesmo tempo em que enfrentam o surgimento do culto da família Manson. Ele te entrega exatamente o que você quer desde o começo, e ainda traz um alívio para o que Tarantino vê como uma das maiores dores existenciais da história americana. A vingança é, e se alguém estivesse lá para impedir os seguidores de Manson de machucarem Sharon Tate? E se tudo o que você precisasse nesses momentos sombrios fosse um amigo? Então, de certa forma, o filme exibe a crueldade padrão, o ódio e a raiva sórdida que os outros filmes de vingança têm, mas também possui essa outra camada. Ele oferece uma mão amiga, algo que Tarantino obviamente deseja em sua própria vida, mas não tem. De muitas maneiras, Hollywood é o filme mais maduro que Tarantino já fez, porque tem um ponto final que realmente serve ao seu público do mundo real. Viver bem é a melhor vingança. Claro, também tem alguém sendo morto com uma lata de comida de cachorro, então você sabe, tenha isso em mente. Está bem claro que, com essa quantidade de tempo e esforço que ele dedica à escrita, Tarantino realmente aperfeiçoou seu ofício. Mas, além de ser alguém que tem uma voz própria e se interessa por cinema mundial, ele é alguém que descobriu como fazer o impossível. Ele tem caminhado entre dois mundos quase toda a sua carreira. Ele faz filmes de grande sucesso que agradam ao público e também realiza projetos aclamados pela crítica e artisticamente reconhecidos. É um sexto sentido que muitos diretores de filmes de grande orçamento matariam para ter. É aí que você sabe que encontrou alguém realmente especial. Tarantino sempre foi muito aberto sobre o fato de que ele só quer fazer 10 filmes. Ele quer ter uma obra impecável, sem trabalhos menores, e parte da maneira como conseguiu manter esse nível de qualidade é escrevendo sobre emoções que se encaixam perfeitamente em formatos comerciais, como a vingança. Mas parece que ele escreve sobre o que realmente lhe interessa. Ele sempre foi um ponto fora da curva no sistema de Hollywood. Ele conseguiu fazer filme após filme, sem nunca trabalhar para uma entidade maior que quisesse abafar sua voz. Um fator fundamental para isso é que seus filmes sempre dão lucro. Tarantino, de muitas maneiras, é o último de um tipo de cineasta que se interessa primeiro em fazer obras sobre o momento em que está em sua vida e só depois em jogar o jogo de Hollywood. E durante esse processo, ele se tornou o principal autor de um gênero que pouquíssimas pessoas se preocuparam em investigar
chegar nos últimos anos. O ecossistema criativo como um todo poderia aprender uma ou duas coisas com ele nesse sentido, mas talvez seja melhor deixar essa coisa dos pés em casa. Essa lição a gente não precisa aprender mais. E bem, é isso que temos para este episódio do Nerdstalgic. O que você acha? Será que deixamos passar algo sobre Tarantino e seu domínio sobre o gênero de vingança? E como sempre, por favor, curta e se inscreva para mais vídeos como este.